estamos no mesmo barco! Eles têm tão pouco e parecem tão felizes. Olha, o que a gente tem em mãos hoje é algo bem diferente do usual. Bem diferente mesmo. Não é um estudo acadêmico, não é um artigo, nada disso. É quase um diário de bordo de uma família tentando entender a si mesma. É um material muito íntimo, né? Muito. Recebemos uma coleção de textos de um livro que ainda está sendo escrito, um projeto de uma família para ela mesma, com um objetivo bem claro: decifrar o próprio legado. E o autor principal, Sidney Neri Soares, já nos dá uma pista da profundidade que vamos encontrar. Ele é pastor, teólogo, filósofo e também psicanalista. É uma combinação de lentes, né? Isso promete uma análise que vai muito além do superficial. Com certeza, exatamente. Então, a nossa missão aqui é mergulhar nesses textos e explorar uma questão que, no fundo, serve para todo mundo. Como as histórias da nossa família nos moldam. Isso. Muitas vezes de formas que a gente nem percebe. E, mais importante, o que é preciso fazer para construir um futuro diferente, de propósito? Sair da herança inconsciente e construir o legado intencional. É isso. Perfeito. É essa jornada, e o ponto de partida dessa jornada, descrito logo no início, é universal e muito poderoso: a morte da matriarca da família. Ah, sim. Esse evento não é o tema principal, mas ele é o catalisador. O material descreve que a morte dela funcionou como um gatilho que expôs as rachaduras que a presença forte dela conseguia, de alguma forma, disfarçar. Então não é uma história sobre o luto em si, não. É sobre o que um dos capítulos chama de desnudamento emocional. A ausência dela forçou a família a se encarar de verdade e a fazer a pergunta que guia todo o projeto. Afinal, o que nós estamos deixando para os que vêm depois? Ok, vamos começar a desempacotar isso. E logo de cara, no capítulo 3, eles soltam uma frase que para mim é o coração de todo o diagnóstico. Sei qual é. Aprender a sobreviver antes de aprender a vincular. Isso é muito forte. É quase a definição de um trauma geracional, não é? Totalmente. Uma habilidade que foi essencial para existir, mas que se tornou um obstáculo para viver plenamente. É exatamente essa a tensão. E como isso foi forjado? Bom, os textos reconstroem a história da família, lá no capítulo 2, e mostram que ela foi forjada numa dinâmica de predominância feminina e ausência masculina. E o que isso quer dizer na prática? É crucial entender que não é uma crítica aos homens ou uma exaltação das mulheres. É a constatação de um padrão. As matriarcas, a bisavó Persília, a avó Nadir, a mãe Rosa, são descritas como pilares. Mulheres que, por absoluta necessidade, seguraram tudo. Elas garantiram a continuidade, a sobrevivência mesmo. Exato. A comida na mesa, o clã de pé. A sobrevivência. Mas toda força tem um custo, imagino. Qual foi o preço dessa força toda? O preço foi o vínculo. A análise aponta que a ausência masculina não era só a falta de um corpo presente. Certo. Era a falta de um modelo de afeto, de autoridade, de estabilidade emocional que viesse dessa figura. Isso criou um desequilíbrio. As mulheres, focadas em sobreviver, não tiveram espaço ou talvez nem o repertório para ensinar a arte de se vincular de forma segura. A energia ia toda para se manter de pé, não para se conectar. E esse padrão, claro, não termina aí. Ele vaza para as gerações seguintes. E aí que entra um conceito que eles desenvolvem no capítulo 5 e que tem um nome bem direto: a conta que chega. Um nome forte. Confesso que o nome assusta um pouco. Soa como algo punitivo. Parece, mas a perspectiva do autor é outra. Não se trata de um castigo, de um acerto de contas do destino. A conta que chega é apresentada como uma lei sistêmica. Quase como a lei da gravidade, sabe? Uma consequência natural. Exatamente. É a consequência natural de padrões que não foram examinados. O texto resume numa frase ótima: o que não é resolvido é transferido. Ah, isso é muito bom. A conta não é uma punição pelo passado, mas o resultado inevitável de continuar construindo o presente sobre os mesmos alicerces frágeis. A analogia que eles usam para explicar isso é muito boa, a de construir uma casa. É ótima.
Eles dizem, basicamente, se você constrói uma casa na areia, e essa areia são os silêncios, os ressentimentos, a mentalidade de sobrevivência. Quando a tempestade vem e a casa cai, a culpa não é da tempestade. Não, a queda é a consequência da escolha do solo. A conta chega quando a estrutura simplesmente não aguenta mais o peso da vida real. Eles até usam um termo técnico da psicologia para isso, lealdade invisível, no capítulo 6. Parece algo contraditório, né? Como alguém pode ser leal a um padrão que causa dor. É fascinante, porque sugere que a gente repete os erros não por maldade, mas por uma espécie de amor distorcido. Uma tentativa inconsciente de pertencer. Totalmente. A lealdade invisível é justamente isso. É uma força poderosa, inconsciente, que nos faz repetir os padrões do nosso sistema familiar. Dá um exemplo prático. Pensa num avô que era muito fechado porque aprendeu que homem forte não demonstra fraqueza. O filho dele, por lealdade a esse modelo, também aprende a engolir o choro. E o neto? O neto, então, mesmo sentindo uma vontade imensa de se conectar, de ser vulnerável, sentiu uma barreira, um constrangimento que ele não sabe de onde vem. Ele está, sem saber, sendo leal a uma regra que nunca foi dita em voz alta. E a conta chega para esse neto na forma de ansiedade, de solidão. Exato. Dificuldade de manter relacionamentos. É disso que o material está falando. Uau, isso muda a perspectiva. Deixa de ser uma falha de caráter e passa a ser um emaranhado sistêmico. Mas se o sistema é tão forte, existe saída? Ou a gente está fadado a repetir esses roteiros? Essa é a grande virada do texto. Depois de todo esse diagnóstico denso, o capítulo 7 chega com uma afirmação que é pura esperança e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Que é? Probabilidade não é igual a destino. Ok, vamos explorar isso. A análise deixa claro que a história da família cria uma probabilidade altíssima de repetição. O que faz, então, a probabilidade não virar um destino carimbado? A consciência. O texto argumenta que a probabilidade só se concretiza como destino quando se vive na inércia, no piloto automático. O destino, nessa visão, é o resultado da recusa em fazer uma escolha consciente. É a passividade que dá o poder todo ao passado. Isso. A partir do momento em que a família olha para sua história e diz, ok, isso aconteceu, mas não precisa ser o nosso ponto de chegada, o jogo muda. E tem outra citação do material que aumenta a urgência disso tudo. Quando li essa frase, eu tive que parar um pouco. Filhos não corrigem histórias. Eles as amplificam. É uma ideia quase assustadora. É assustadora e libertadora ao mesmo tempo. A ideia é que a ferida que não é curada, ela não fica do mesmo tamanho. Ela infecciona e cresce. Então, o que era uma dificuldade de diálogo nos pais... pode se manifestar nos filhos como um transtorno de ansiedade paralisante. O silêncio dos pais se torna um medo dos filhos. A dor não elaborada se transforma num peso ainda maior. Certo. Então, o diagnóstico está feito, a urgência está colocada na mesa. Como se interrompe esse ciclo na prática? Eles dão uma proposta de solução? Sim, eles são bem práticos. A proposta de solução, detalhada no capítulo 9, não tem nada de mágico. É uma decisão consciente, sustentada em 3 pilares. O primeiro é o vínculo. Vínculo. E aqui eles fazem uma distinção crucial. A escolha de que a aliança é mais importante que o contrato. Aliança versus contrato. O que isso quer dizer na vida real de uma família? Um contrato é um acordo de conveniência, transacional, dura enquanto as partes estão satisfeitas. Uma aliança é baseada num propósito maior, num compromisso que transcende os humores do dia a dia. É decidir que o nós é mais importante que o eu. Perfeito. É a escolha consciente de pertencer um ao outro, mesmo quando é difícil, porque o projeto de família é maior. É o antídoto direto para a superficialidade. Ok, esse é o primeiro pilar. E o segundo? O segundo pilar é o diálogo, mas não qualquer diálogo. O texto define como a ferramenta para desarmar a superficialidade. É o oposto do silêncio que eles herdaram. Mas falar a verdade com responsabilidade é muito difícil na prática. Como fazer isso sem que o diálogo vire um novo campo de batalha? Segundo o texto, significa 2 coisas. Primeiro, falar a partir do que se sente, não do que se julga. É dizer, eu me sinto inseguro
em vez de você é irresponsável. E a segunda? O objetivo não é vencer a discussão, mas entender o outro para construir uma solução juntos. É um diálogo que busca conexão, não a razão. É um exercício constante, difícil, mas é o que limpa a areia dos ressentimentos, né? Exatamente. Para começar a construir em solo firme. Faz todo sentido. E o terceiro pilar? O terceiro é a presença. E, de novo, o texto refina o conceito. Não é só a presença física. Isso é fácil. É fácil. Trata-se da disponibilidade emocional. É estar de corpo e alma com o celular desligado, com o olhar atento. É essa presença que oferece para a nova geração algo que as passadas talvez não tiveram: segurança e previsibilidade afetiva. E é muito impactante que, ao falar dessa nova geração, eles listam os nomes: Ana Cristina, Fabiana, João Pedro. Isso tira a discussão do campo abstrato, né? Totalmente. O legado não é uma ideia. Ele tem rostos, tem futuro. Exato. Dar nome aos destinatários torna tudo mais concreto e urgente. Não é uma tese filosófica, é um plano de ação para a vida daquelas pessoas. Então, depois de todo esse diagnóstico, eles criam uma ferramenta prática, que é esse tal de manifesto familiar. Isso. O capítulo 10 é o clímax. O manifesto familiar é a tradução de toda essa análise em um documento, uma declaração de intenções. É a família dizendo em voz alta: é assim que nós escolhemos viver a partir de agora. Exatamente. E ele é estruturado de uma forma muito clara, como um posicionamento contra certos padrões e a favor de outros. E o que ele diz, por exemplo? Eles se posicionam contra a superficialidade, que definem como o silêncio que adia a dor, a autossuficiência que isola e a lógica do contrato em vez da aliança. Percebe como está tudo amarrado com o diagnóstico que fizeram antes? Totalmente. A autossuficiência que isola, por exemplo, é o outro lado da moeda da força das matriarcas. Foi necessário para sobreviver, mas agora eles reconhecem que é um perigo. Exato. E por outro lado, o manifesto é a favor da profundidade. E o que isso significa para eles? Significa viver a memória como uma responsabilidade, não como um fardo. Ou seja, conhecer a história para aprender com ela. Segundo, cultivar um legado espiritual. E terceiro, um ponto muito forte, reconhecer o casamento como um marco geracional, o ponto que pode reorganizar o futuro da linhagem. E tudo isso é amarrado por aquela metáfora teológica, a decisão de construir sobre a rocha. Sim. Se a areia eram as emoções voláteis e os padrões inconscientes, a rocha é esse manifesto. A rocha é o conjunto de princípios sólidos, aliança, diálogo, presença, fidelidade, verdade. E construir sobre a rocha não significa que não haverá tempestades. De jeito nenhum. As tempestades virão. A diferença é que a casa vai ter um fundamento sólido para aguentá-las. O manifesto não é um fim, mas uma ferramenta de navegação. É o mapa que a geração atual está desenhando. Então, recapitulando essa jornada, a gente partiu da crise de uma família e mergulhou numa análise muito corajosa sobre como o passado ecoa no presente. Isso. Vimos como a mentalidade de sobrevivência, que um dia foi uma bênção, pode se tornar uma barreira para criar os vínculos que dão sentido à vida. E, principalmente, vimos que conhecer a própria história não precisa ser um fardo. Pelo contrário, a consciência histórica é a principal ferramenta para a liberdade. É um sistema vivo que a gente herda. É um sistema vivo que herdamos, com suas forças e fragilidades. Mas com consciência e intencionalidade, podemos passar de herdeiros passivos a arquitetos do nosso próprio legado. A escolha não é entre um passado perfeito e um imperfeito, né? Não, é entre a inércia da repetição e a ação consciente da transformação. Os textos que analisamos culminam nesse manifesto, um pacto de valores. Isso levanta uma questão interessante que vai além dessa família. Se uma família pudesse criar seu próprio manifesto hoje, para o mundo em que a gente vive, qual seria o único valor inegociável, a única cláusula essencial para garantir que as próximas gerações herdassem mais liberdade e menos peso? Eles têm tão pouco e parecem tão felizes.
felicidade está na união e no companheirismo e não somente na utilidade. Pai, a nossa família também é assim? Algumas travessias não levam a lugar algum visível, porque o destino sempre foi permanecer juntos.